Uma boa noite, meus queridos amigos. Estamos mais uma vez a TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com com o Momento com Chico Xavier. Hoje, a aula de número 36 do livro Meus Pedaços do Espelho, livro este de Marlene Nobre, onde estamos a cada programa fazendo uma reflexão sobre cada item do que ela colocou e registrou nesse livro da vida de Chico Xavier. Uma boa noite a Cléa, a Marilda, a Luísa Marques, muita paz, muita luz. E sempre lembrando aos amigos, todos os nossos vídeos que fazemos transmissão de programas ao vivo que fazemos, colocamos tudo lá no nosso canal do YouTube, TV Chico Xavier, e lá vocês podem assistir, baixar também os vídeos, compartilhar os links e convidar amigos para fazer inscrição lá no nosso canal. Tem o nosso perfil do Instagram também, e aqueles que desejarem seguir, poderá lá assim fazer. O link é TV também, TV Chico Xavier, e que assim possamos contar justamente com o contato com vocês lá no nosso perfil, lá no Instagram. Também nós temos o nosso aplicativo, através do Radiosnet, você pode acessar a nossa rádio, que fica 24 horas no ar. É uma programação belíssima que com certeza vai trazer momentos de reflexão para todos aqueles que têm contato com a nossa rádio. No próximo dia 27, nós teremos o show de Sibelius, aqui em Campina Grande. Nós vamos fazer a transmissão ao vivo, estamos dando todo o apoio ao NED, o Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, que é a promotora deste evento, e que todo o valor arrecadado vai ser justamente direcionado para a reestruturação da parte física e outras atividades que o NED tem como projeto para desenvolver ao longo dos dias seguintes. E assim, o show vai ser lá na FIEP, dia 27, a partir das 20 horas. Uma boa noite, Érica, que está entrando agora. A lição de hoje é a número 36, intitulada Fundação do Centro Luiz Gonzaga. Centro esse que tanto falamos durante o estudo, não só do livro de Lindos Casos de Chico Xavier de Ramiro Gama, mas também em algumas oportunidades nos capítulos anteriores deste livro. Então vamos ver o que Marlene Nobre registrou neste livro, nesse capítulo. Na verdade, pude compreender mais sobre as funções do Centro Espírita, recapitulando a trajetória do Luiz Gonzaga, a Casa Espírita de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, onde ele atendeu por 31 anos. Começou com o próprio texto do médium em Palavras Minhas. Chico afirma que depois da cura de sua irmã Maria Xavier, acometida de grave obsessão, procurou reunir um núcleo de crentes para o estudo e a difusão da doutrina. De fato, o Centro Espírita Luiz Gonzaga foi fundado em 21 de junho de 1927. Como não dispunha de sede própria, reuniam-se em casa de Dona Josefa Barbosa Chaves, na rua São Sebastião, em Pedro Leopoldo. Funcionou ali
até novembro de 1928, passando depois para uma sala na residência do seu irmão José Xavier, onde permaneceu de 29 a 48. É registrado justamente aqui a fundação, né, do Centro Espírita Luiz Gonzaga, tudo dentro dos conformes da doutrina espírita, né, sem maiores pompas, né, dentro da simplicidade do que é a doutrina espírita e do que era Chico também, né. Uma estrutura, né, de trabalho do Pedro Leopoldo inicial, onde não tinha a sua sede própria, e ali começava justamente a saga da vida de Chico Xavier, através daquele trabalho, né, de cura de Maria Xavier, onde ela era acometida justamente de uma obsessão grave. E a partir dali, como sabemos, Chico teve as informações, né, do casal que foi chamado para atender a irmã, que ele tinha mediunidade. E assim Chico já começou a estruturar um local, e desta feita o início foi justamente na casa de Dona Josefa Barbosa, né? E dentro de uma estrutura muito simples, e depois passando para a residência de seu irmão, onde passou, né, uma boa temporada de 29 a 48. Quer dizer, o importante, né, para Chico naquele momento era ter um local para realizar as atividades do centro, já que o momento exigia uma certa reserva, uma certa oportunidade de um local para se estudar a doutrina espírita, para começar os treinamentos, as atividades que ele iria desempenhar ao longo da sua existência, as psicografias, as cartas consoladoras, os livros, que hoje somam-se mais de 400, e os trabalhos de caridade, trabalho social. Quer dizer, tudo o começo foi justamente no Luiz Gonzaga, onde dentro de um clima e de um grupo muito simples começaram ali as atividades de estudo, de conhecimento da doutrina e o trabalho ligado à mediunidade. Assim, esse trabalho é um exemplo justamente porque para que as casas espíritas tenham justamente a possibilidade de manter nessa simplicidade, do qual Chico começou as suas atividades e permaneceu até o final de sua vida, quando, como diz a Érica, né, e nada mudou, né, até o final. E assim é como deve ser, porque o objeto principal da casa espírita é o estudo, né, a cura da alma e ao atendimento às pessoas e os espíritos necessitados, não precisando de pompas, de alegorias, nem de espaços físicos monstruosos, né, mas essa grandiosidade deve se caracterizar no lado e na estrutura espiritual da casa espírita, que muitas vezes uma casa muito pequena tem mais estrutura espiritual do que uma imensa, né, estrutura física. Assim sendo, este foi justamente o capítulo onde começamos hoje justamente o trabalho, né, tivemos conhecimento de como foi a fundação, deixando o exemplo, né, desse capítulo para que as casas possam seguir, né, essa rotina de simplicidade, de harmonia, de simplicidade, porque é nessa estrutura e pela boa vontade que nós iremos ter assistência dos amigos espirituais. E sendo agradecidos, estamos chegando ao final, né, de mais um sábado, mais uma semana de atividades. Estivemos agora há pouco na Associação Espírita Amor e Sabedoria, transmitindo a palestra de Érico Miranda. Logo a pouco nós iremos colocar no canal, né. Tivemos uma interrupção de internet, mas retornamos.
né, ao final da reunião, mas graças a Deus tudo correu no clima de muita paz. Amanhã à noite nós estaremos na cidade de Sumé, com os caravaneiros do Evangelho fazendo, né, a palestra lá, e quem vai fazer na oportunidade vai ser o Agemiro e a TV Chico Xavier, e nós estaremos, já que somos componentes do grupo dos caravaneiros do Evangelho, estaremos com eles justamente visitando a cidade de Sumé, no núcleo, né, no Nubem, deixando justamente o trabalho lá, o registro de mais uma palestra. Uma boa noite, Felícia, que entra agora também junto conosco. Fizemos hoje, Felícia, a reflexão da aula 36, da fundação do Núcleo Espírita, do Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde Chico, fazendo uma recapitulação, depois da assistência, né, à sua irmã, obsediada, Chico sentiu a necessidade, né, de fundar um núcleo para justamente começar as atividades de estudo, já que foi nesse atendimento que o casal Perácio o informou justamente da sua, que ele tinha mediunidade e precisava estudar, precisava educar, desenvolver. E assim Chico se reuniu, né, inicialmente sem uma sede própria, na casa de uma amiga, e começaram ali os estudos, e posteriormente na casa do seu irmão, onde passou um longo tempo Luiz Gonzaga lá, Chico estudando dentro de um clima de simplicidade, como é a doutrina espírita. E sempre é uma coisa que eu sempre prezo e procuro aplicar, a questão da pureza doutrinária. Eu sou muito radical em relação a esse sentido, principalmente pela responsabilidade que temos com a doutrina espírita de prezar pela pureza e a divulgação dos ensinos da doutrina espírita, né? E como já temos um determinado conhecimento, e esse conhecimento deve ser passado, e deve ser passado justamente dentro da estrutura de simplicidade e dentro da pureza doutrinária, né? E fazer com que as pessoas, se estão querendo estudar, se estão dentro de um grupo que se propõe a estudar a doutrina espírita, então deve ser o grupo direcionado para o estudo da doutrina espírita, porque é esses conhecimentos que nos darão a base para entender o conhecimento da vida espiritual, da nossa relação com o mundo espiritual, e fazer preservar a pureza doutrinária. É nossa obrigação, é nossa responsabilidade, aqueles que são espíritas, de transmitir o conhecimento dentro do clima preservando a pureza doutrinária. E aqueles que querem seguir, seguem dentro dessa estrutura, senão procura justamente os seus, da forma como desejam outros fazerem. Mas nós devemos, pelo conhecimento que temos, preservar. E não é falta de caridade deixar até que pessoas que não queiram estudar dentro daquela estrutura dos ensinos da doutrina sair do grupo de maneira nenhuma. O que não podemos fazer é deturpar ou introduzir coisas que não têm nada a ver com a doutrina espírita. E se é para estudar a doutrina espírita, é para estudar os livros dos espíritos, as obras da codificação e as obras complementares dentro daquela estrutura de que Kardec nos colocou para assim se fazer. A responsabilidade nossa é muito grande em relação a essa questão, né? Como Érica diz, para entender toda a sua profundidade temos que estudar. Assim sendo,
Estamos encerrando as atividades da noite de hoje, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma semana que se encerra hoje, e que Jesus, na sua imensa e infinita bondade, possa nos abençoar, nos proteger, nos iluminar e nos lembrarmos das nossas orações antes de dormir, dos nossos irmãos necessitados, aos suicidas também, que possamos colocar em nossas orações. Assim sendo, muita paz, muita luz, e amanhã estaremos aqui de volta, né, com a transmissão da reunião lá na cidade, direto da cidade de Sumé, no Dubem, com a palestra de um dos membros do Caravaneiro do Evangelho. Que Jesus nos abençoe e nos proteja agora e sempre.